segunda parte do capítulo 2, do livro Esposa Excelente, uma perspectiva bíblica, da autora Marta Pies, editora Fiel. O que as esposas precisam saber a respeito de suas obras e de si mesmas? Deus preparou boas obras para a esposa cristã realizar, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2:10. As obras que Deus preparou para você incluem não somente o seu relacionamento com o seu marido, mas também a motivação ou atitude de seu coração. Esse fator ajudará você a tomar a atitude certa ao se focalizar no que você deve fazer, em vez de focalizar-se no que seu marido deve fazer. Certamente é mais fácil observar se os outros, especialmente seu marido, estão cumprindo sua tarefa de maneira certa. No entanto, a indagação da esposa cristã é: estou realizando as boas obras que Deus tensionou para mim? As boas obras da esposa cristã têm valor eterno, porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. 2 Coríntios 5:10. Deus promete aos cristãos recompensas eternas por suas boas obras em Cristo. Como em outras áreas da vida cristã, seu ministério para com seu marido é proveitoso, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. 1 Timóteo 4:8. A esposa cristã não precisa temer. Como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, do qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. 1 Pedro 3:6. Deus é quem determina o que é certo. Ele revelou claramente o certo e o errado através da sua palavra. Sendo assim, por que você ou qualquer outra esposa cristã tem medo de fazer a coisa certa? Talvez você tema ser magoada, desapontada, envergonhada ou que tirem proveito de você. Talvez não esteja segura do que é certo. No entanto, a razão mais provável de sua hesitação em fazer a vontade de Deus seja o medo de não poder fazer as coisas à sua própria maneira. Há todos os tipos de razões erradas para usar seus meios, a fim de alcançar seus objetivos. Por exemplo, você quer que seu marido se dê bem no trabalho, seu objetivo. Então você mente para o patrão dele sobre o motivo pelo qual ele chegou atrasado ao trabalho, seus meios. Em vez de resolver os problemas por meio de seus próprios esforços, faça a coisa certa, dizendo a verdade e não rendendo-se ao medo. A esposa cristã deve focalizar-se em Deus e não em si mesma. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e de todo o pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o Autor e Consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Hebreus 12:1-2. Observe que o foco de Cristo estava na alegria que lhe estava proposta. Ele cumpriu a obra que Deus o enviou para fazer a despeito da humilhação. Seu foco estava em realizar o plano de Deus e a obra diante de si. Ele mostrou perfeito amor ao suportar a agonia e a vergonha da cruz. Se o Senhor Jesus tivesse reagido de maneira egoísta, não teríamos esperança. Não haveria Salvador para ninguém. Se você tirar os seus olhos de Cristo e reagir de modo egoísta, será infeliz em sua tentativa de realizar seu papel designado por Deus. Focalize-se no Senhor Jesus e no propósito dele para a sua vida, em vez de focalizar-se em si mesma. Priorize seu marido, fazendo-o em troca da alegria que lhe está proposta. A esposa cristã não tem de pecar. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído. E não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado. Romanos 6, de 6-7. As esposas cristãs, assim como todos os cristãos, continuam pecando após a salvação. Entretanto, a frase seja destruído em Romanos 6,6 significa seja tornado sem poder. Em outras palavras, o poder dominador que o pecado tinha sobre eles foi quebrado por Cristo.
Se você é cristã, agora está livre para pensar e fazer a coisa certa, e Deus a ajudará por meio de sua graça fortificadora. Você não tem de pecar, é uma escolha sua. Deus se importa com suas lutas e o conhecimento dele sobre todas as circunstâncias é ilimitado. Ele tem um plano especial para você e para cada esposa. O plano de Deus inclui boas obras. Mais do que isso, Ele quer que você faça o que é certo e esteja contente e realizada. O meio de experimentar essa realização é ativamente escolher colocar-se sob a autoridade de seu marido. Fazendo assim, você estará realmente colocando-se sob a autoridade protetora de Deus. Deus é perfeito e podemos confiar totalmente que Ele sabe o que é melhor para nós, ainda que maridos não sejam perfeitos e muitos deles não sejam salvos. A despeito das imperfeições do marido, Deus escolheu colocar a mulher sob a autoridade do marido. Há 2 passagens no Novo Testamento que afirmam claramente isso. Quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. 1 Coríntios 11:3. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Efésios 5:23. Nenhum marido possui absoluta autoridade sobre a mulher, porque Deus é a autoridade absoluta. Por exemplo, se seu marido pede-lhe que minta, você deve recusar, porque a autoridade de Deus sobrepuja a de seu marido. Considere a seguinte passagem. Porquanto nele habita corporealmente toda a plenitude da divindade, também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Colossenses 2, 9 e 10. Portanto, quando você está sob a autoridade limitada por Deus de seu marido, está realmente se colocando no lugar mais seguro possível, à vontade de Deus. Deus ama você e é bom, não precisa temer. Há também muitas outras provisões adicionais que Deus colocou em sua palavra a fim de proteger você. Elas serão apresentadas com detalhes mais adiante. Ainda que a autoridade de Deus seja protetora, isso não garante que seu marido sempre fará a coisa mais sábia ou piedosa. Significa, entretanto, que independentemente do que ele faça, Deus está trabalhando em sua vida para conformá-la à imagem de seu Filho, Romanos 8:29, e para que ele seja glorificado. Deus não olha para a vida como nós. Sua perspectiva é eterna e perfeita. Infelizmente, a nossa é temporal e manchada pelo pecado. É por isso que Deus nos dá diretrizes claras para nos proteger. Mas por que a esposa precisa de proteção? Nas Escrituras, há pelo menos 3 razões pelas quais uma esposa precisa de proteção. A influência que o mundo exerce sobre ela. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. 1 João 2,16. É inegável que todos nós temos sido erroneamente influenciados pelo mundo, por seu modo de pensar, por valores e objetivos humanistas mundanos. Todas essas coisas são hostis aos caminhos de Deus. Um exemplo de valor mundano é a crença feminista de que a identidade e realização da mulher vem da sua educação e carreira. A Bíblia diz que ser dona de casa é uma virtude, Tito 2,5. Infelizmente, a filosofia feminista do papel da mulher tem permeado cada aspecto de nossa cultura, incluindo nossas igrejas. Talvez você tenha sido tão sutilmente influenciada que nem esteja consciente disso. Deus quer protegê-la da influência do mundo. Mas o diabo, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6, 10, 11, 13. Satanás é contra tudo que Deus estabelece. Por isso ele tenta minar o lar e o papel da esposa. E você deve permanecer firme contra as ciladas do diabo, sendo uma cristã obediente. Uma exigência bíblica de obediência é que você se coloque graciosamente sob a autoridade de seu marido e assim permaneça, a não ser que ele lhe peça para pecar.
Se você não fizer assim, estará fora da vontade de Deus e não terá feito tudo o que é biblicamente possível a fim de permanecer inabalável. As mulheres são iludidas mais facilmente. E não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. 1 Timóteo 2, 12 a 14. É comum que as mulheres da atualidade fiquem irritadas com esses versículos. Se isso acontece é porque não foram ensinadas sobre o que significam esses versos ou podem estar reagindo com um coração orgulhoso, influenciado pelo modo de pensar mundano. Esses versículos não significam de maneira alguma que a mulher seja de menor valor ou menos inteligente que o homem. De fato, a Bíblia assume a inteligência da mulher quando ensina as mais velhas a instruírem as mais jovens que são menos maduras. Titos 2, 3, 5. O que esses versos dizem, no entanto, é que Deus, em sua infinita sabedoria, restringiu parcialmente o papel da mulher na igreja local, porque ela pode ser enganada mais facilmente. Há mais responsabilidade e fardos que Deus não tenciona que as mulheres carreguem. Uma mulher verdadeiramente sábia aceitará isso, apreciará isso e submeter-se-á graciosamente ao plano de proteção de Deus para ela. A proteção de Deus lhe sobrevém por meio da estrutura de autoridade que Deus estabeleceu para você. Seu plano foi legado de seu coração perfeitamente puro e amoroso. Mesmo que uma criança não entenda as razões pelas quais sua mãe a leva ao médico quando está doente, ela está certa em fazê-lo porque está fazendo o que é melhor para a criança. Antes, parece relevante para a mãe cujo filho está doente que ele não entenda o porquê. À semelhança da mãe da criança doente, Deus faz o melhor para proteger as esposas. Talvez você nunca entenda as razões por que Deus faz o que faz, mas pode confiar que Ele sabe, melhor do que você mesma, o que você realmente precisa. Conserve em mente o fato de que você nunca será o que Deus quer que você seja, até que se coloque sob o plano de Deus, submetendo-se à autoridade de seu marido.